Seja bem-vindo, aluno, à nossa disciplina sobre a epidemiologia da atividade física. Eu sou a professora doutora Eliane Gonçalves Brusco. Estarei com vocês durante todas essas aulas conceituais. Eu sou formada em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá. Tenho especialização em Anatomia e Histologia Humana por essa mesma universidade. E tenho mestrado e doutorado na linha de Atividade Física em Saúde, na grande área de Educação Física também, pela Universidade Federal de Santa Catarina. E dentro dessa área de mestrado e doutorado, foi que eu tive mais acesso, mais conhecimento e desenvolvi diferentes pesquisas na área da epidemiologia da atividade física. E é por isso que nós estamos aqui, para passar esse conhecimento para vocês e a gente trocar um pouco de experiência durante todas essas aulas. Então, hoje nós iremos conversar sobre a unidade 1 do seu livro didático. A unidade 1, ela fala sobre os indicadores e medidas epidemiológicas, a prevalência, a incidência, morbidade e mortalidade. O que nós vamos conversar durante esta aula? O que a gente vai passar sobre esse conteúdo da epidemiologia da atividade física, especificamente dentro dos indicadores. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o histórico da epidemiologia, Como que essa epidemiologia surgiu, quando ela surgiu, quais foram os estudos que desenvolveram para a gente chegar até hoje e saber sobre as doenças e sobre os fatores de risco que a gente tem atualmente. O segundo tópico, nós vamos conversar sobre a epidemiologia, atividade física e saúde. Você acha que a epidemiologia tem alguma coisa a ver com a atividade física? Eu acredito que você acha que sim, Porque senão a gente não estaria estudando sobre essa grande área da epidemiologia relacionada à atividade física. E de fato, sim, eu já passo a resposta para vocês, existe uma relação entre essas três áreas: epidemiologia, atividade física e saúde. E a gente vai saber como que é essa relação. E por fim, nós vamos conversar sobre os indicadores e medidas epidemiológicas. Nós vamos saber então o que é epidemiologia, de onde ela surgiu, qual é a relação dela com a atividade física e com a saúde, e como que eu consigo identificar quais são as medidas de frequência que eu consigo identificar dentro da área da epidemiologia, para eu saber, de fato, se está desenvolvendo doenças dentro daquela população, qual é a frequência do desenvolvimento dessas doenças. Então, são esses três tópicos que nós vamos estudar na aula de hoje, da unidade 1 do seu livro didático. Então, qual é o conceito da epidemiologia? Como que a epidemiologia ela é conhecida? A epidemiologia, ela é o estudo da distribuição das doenças nas populações. Não apenas doenças, mas também fatores de risco. Então, como que se dá a distribuição na população durante um período de tempo relacionado às doenças e aos fatores de risco? E como esses fatores influenciam nessa distribuição, Então, a gente passa aí dentro dessa grande área por três eixos fundamentais. A epidemiologia ela acaba por aglobar esses três eixos, que é a clínica, a estatística e a medicina social. Nós vamos entender um pouquinho mais para frente que existe aí uma relação diferente entre o diagnóstico clínico e o diagnóstico comunitário, Mas o que a gente precisa entender é que a grande área da epidemiologia, sem a gente falar da atividade física agora, mas a grande área da epidemiologia, ela acaba por aglobar esses três eixos fundamentais. A clínica, que é aquele de fato diagnóstico clínico, em que o médico faz um diagnóstico, um prognóstico daquele paciente, A causa da doença, a causa do fator de risco. Então, é a clínica de fato. A epidemiologia também abrange a estatística. Por quê? É através das avaliações dessa distribuição de processos estatísticos, numéricos, em que eu vou saber como está, de fato, o desenvolvimento dessas doenças dentro da população. Então, ela abrange também essa área da estatística. E abrange a medicina social. Por quê? Não apenas para o diagnóstico clínico, mas para a medicina coletiva, a medicina da comunidade. Então, é eu saber a média de
está sendo a distribuição de doenças daquela população, né? Não apenas em um indivíduo individual, né? Apenas aquele indivíduo, mas sim dentro de uma comunidade. Então, é preciso a gente entender que a epidemiologia, ela não é de fato a ausência ou a presença de doença. E isso não acontece por acaso, né? Existem diferentes fatores por trás do indivíduo ter uma doença ou do indivíduo não ter uma doença, né? Esses fatores, eles podem estar relacionados a fatores socioeconômicos, a fatores ambientais, a fatores de hábitos de vida, de estilo de vida. Então, existem inúmeros fatores aí que influenciam no indivíduo desenvolver uma doença ou ele não ser infectado por essa doença. E nós vamos estudar um pouquinho sobre esses fatores nos próximos slides. O que a gente precisa entender nesse ambiente aqui em que a gente está, né? Ali vocês estão vendo que existe um corpo, né? Um ser humano. E aí a gente precisa saber que os estudos da epidemiologia, eles trabalham apenas com o ser humano, que é o que está aqui apresentado para vocês, tá? A epidemiologia, ela não desenvolve nenhum tipo de estudo com animais ou com seres que seja diferente do ser humano, tá? Então, nós trabalhamos, a partir desse momento, você vai entender que os estudos da epidemiologia, ele trabalha com o ser humano, tá? E não mais com estudos desenvolvidos com ratos ou com outros tipos de animais. E aí nós conversamos um pouquinho que a epidemiologia, ela abrange um dos 3 eixos dela, é o eixo da clínica, né? E aí existe o diagnóstico clínico. Mas para a nossa área, o que a gente está estudando de epidemiologia relacionada à atividade física, esse diagnóstico clínico ele vai ficar um pouquinho a par, um pouquinho separado para a gente entender, tá? Por quê? O diagnóstico clínico, ele é aquele diagnóstico individual, é o médico com o doente, é o médico com o paciente. Então ele vai saber qual é o prognóstico daquele, o diagnóstico daquele paciente, né? Qual é o tipo de doença que ele está e ele vai querer tratar ou vai fazer uma reabilitação naquele indivíduo em si, tá? Mas aqui pra gente, isso a gente precisa esquecer. Porque nós estamos trabalhando, nós vamos trabalhar com epidemiologia relacionada à atividade física. Então é sempre de um campo maior, tá? Vai ser um diagnóstico mais comunitário, porque eu vou trabalhar com uma população maior, com um grupo maior de pessoas, tá? Então a gente aqui vai focar mais na epidemiologia relacionada ao diagnóstico comunitário. Mas para a gente saber qual que é a diferença entre diagnóstico clínico e diagnóstico comunitário, professor, existe essa diferença, né? Eu sei que o diagnóstico, você explicou agora que o diagnóstico clínico ele é individual. E como se trabalha um diagnóstico comunitário? Então, olha só, os objetivos de um diagnóstico clínico, que vocês podem ver aqui nessa imagem, é a cura da doença. Tá? Então ali, ó, a cura da doença ou agravo à saúde do indivíduo. É uma prevenção da doença, tá? Já para o diagnóstico comunitário, que está ali do lado, ele é para melhorar o nível da saúde da comunidade em si, de toda a comunidade. Então ele não relata tanto uma reabilitação, um tratamento, mas sim uma prevenção para que não haja o desenvolvimento daquele tipo de doença naquela comunidade. Então, nós trabalhamos diagnósticos diferentes, tá? Nós não trabalhamos apenas o tratamento, tá? A epidemiologia trabalha sim o tratamento, mas ela, antes de trabalhar o tratamento, ela trabalha uma promoção da saúde, uma prevenção da saúde, tá? Quais são as informações necessárias, então, para eu saber sobre um diagnóstico clínico? Histórico clínico da pessoa, né? Quais são as informações pessoais, quais são as informações sociodemográficas desse meu paciente, desse meu doente, né, que eu vou estar tratando, quais são as causas da doença, efetivamente, que ele está tendo naquele momento. Já para o diagnóstico comunitário, ali do outro lado, nós vamos saber da população sobre os dados gerais. Qual que é a média dessa população? Qual é a idade média dessa população? Então vejam que eu não estou trabalhando com um indivíduo, eu trabalho com uma comunidade, eu trabalho com a média da idade da população,
Quais são os fatores de risco que essa população, em geral, apresenta em maiores níveis, né? Se eu for fazer um estudo dessa população, qual que é a primeira doença que aparece dentro dessa comunidade? Então, são dados gerais. E veja que eu falei aí em média, né? Já entra a estatística. Lembra daqueles primeiros slides que nós conversamos, né? Também a importância da estatística dentro da epidemiologia. Outras informações que eu preciso ter para a população. Quais são as doenças e agravos dessa população, né, que mais estão prevalentes? Quais os casos de morte, a taxa de mortalidade dessa população e por quê, né? Então, aí existe uma grande diferença entre o diagnóstico clínico e o diagnóstico comunitário. Para o diagnóstico clínico, nós trabalhamos com os planos de ação relacionados ao tratamento e à reabilitação, como nós conversamos. Já para o diagnóstico comunitário, eu vou trabalhar com os planos de ação relacionados aos problemas de saúde coletiva. E esses problemas, eles precisam ser a prioridade da minha ação, né? Eu preciso efetivamente, se eu diagnostiquei ali uma doença, eu preciso efetivamente ter uma ação comunitária dentro dessa comunidade para tratar aquele tipo de doença. Ou se eu identifico de fato que haverá, né, existem fatores de risco que possibilitam o desenvolvimento dessas doenças, eu já preciso planejar ações efetivas para que não chegue nesse fim, para que essa população não chegue a adquirir esse tipo de doença ou agravo à saúde, tá? Como que eu avalio um diagnóstico clínico? É o acompanhamento clínico mesmo, né? A melhora da saúde, a cura daquele tipo de doença. E já no diagnóstico comunitário, é a mudança no estado de saúde da população. Ou seja, eu preciso fazer ações efetivas para melhorar essa saúde dessa população, para estimular o desenvolvimento de hábitos saudáveis ou de fatores que sejam menos prejudiciais para a saúde daquela comunidade. Então, nós vamos conversar agora sobre o histórico da epidemiologia, né? Nós conversamos um pouquinho sobre o que é a epidemiologia, mas agora, de fato, da onde a epidemiologia surgiu, professora? A epidemiologia, existem vários autores que afirmam que ela surgiu lá na Grécia Antiga, muito tempo atrás. Tá? Por quê? Existe uma teoria de que o deus da medicina, chamado Asclépio, ele tinha duas filhas. E essas duas filhas, elas eram rivais entre elas. Por quê? Uma defendia muito de que o tratamento da doença, ele deveria ser um tratamento individual, ou seja, o médico com o paciente, com o doente. E esse tratamento deveria ser para a cura da doença, tá? Já a outra filha dele, chamada Igéia, ela defendia uma medicina coletiva. Não é necessário eu trabalhar individualmente. Eu preciso trabalhar como um todo, porque eu trabalhando como um todo, eu vou ter um futuro muito melhor para essa população, né? Eu vou conseguir atingir um número muito maior de pessoas, e não apenas tratar, mas promover essa saúde. Então, muitos autores afirmam que essa teoria surgiu da medicina individual e da medicina coletiva, surgiu com o Asclépio, que era o deus da medicina lá na Grécia Antiga. Tá? Então, a Panaceia defendia muito a medicina individual e a Igéia defendia muito a medicina coletiva. E foi aí que surgiu esses dois eixos, da medicina individual e da medicina coletiva. E aí a gente vai lá para a história, né? Muito antes, há mais de 2000 anos atrás, as pesquisas afirmam que já existia registros de estudos da epidemiologia. Não de fato esses estudos desenvolvidos como hoje, né? Mas há mais de 2000 anos atrás, parece que os estudos de Hipócrates já afirmavam que existia uma relação entre o desenvolvimento de doenças e os fatores ambientais. Ou seja, onde a pessoa vivia, a depender do estado daquele indivíduo, da cidade, né, do ambiente em que aquela pessoa vivia, ela desenvolvia mais doenças ou não. Então, há mais de 2000 anos, com os estudos de Hipócrates, é que já foram registrados algumas pesquisas, né, alguns achados
sobre esse estudo da epidemiologia. Porém, foi no século XVIII em que essas bases históricas da epidemiologia, elas se firmaram. E aí a gente conhece a epidemiologia moderna, que é conhecida atualmente, né, com diferentes avanços e técnicas relacionadas à saúde. Mas lá no século XVIII é que se estabeleceu essas bases históricas da epidemiologia moderna mesmo. Por quê? Foi nessa época da Revolução Industrial em que as cidades cresciam muito e as condições de vida da população pioravam muito, porque as pessoas saíram do campo, elas foram para a cidade, né? E aí a cidade começou a aglomerar muita gente, não conseguia fazer com que toda aquela população vivesse numa cidade pequena, e as condições de vida dessa população pioraram muito. Não tinha saneamento básico, elas viviam em extrema pobreza, e aí começaram a se registrar estudos de que esses fatores ambientais, eles tinham influência no desenvolvimento de alguns tipos de doenças infecciosas. Ou seja, eu viver num ambiente de pobreza, ele me trazia a possibilidade de desenvolver mais tipos de doenças contagiosas, né? E aí a gente vai para esse ambiente. Era geralmente nesse tipo de ambiente em que as pessoas viviam naquela época, né? Muita gente, vocês imaginam, muita gente vivendo em um ambiente que não tem saneamento básico, não tem água tratada, né? Isso desenvolve muitas doenças. E aí é que surgiu a primeira teoria da epidemiologia, que foi a teoria chamada miasma. Né? Essa teoria miasmática, ela defendia que o desenvolvimento das doenças era adquirido pelo ambiente em que a pessoa vivia, pela condição do ambiente em que a pessoa vivia, da condição do ar que ela respirava, do solo, ou seja, que ela vivia ali, né? Lixo jogado, vocês podem ver lixo jogado para tudo quanto é lugar, da condição da água que ela bebia, se essa água era tratada ou não. Então, isso acabava por desenvolver doenças infecto-contagiosas. E isso explodiu. Vocês vão ver nos próximos slides e nas próximas aulas a influência desse ambiente, o que causou na transição demográfica e na transição epidemiológica da população. E aí a década de 50 também foi um marco para a epidemiologia. Por quê? Foi nessa década em que foram desenvolvidos diferentes estudos. Né? Um estudo muito conhecido, se vocês pegarem livros aí da história da epidemiologia, com certeza vocês vão ler sobre o estudo do Snow, que foi um marco dentro da epidemiologia, porque o Snow ele descobriu que o consumo de água de uma determinada companhia de Londres, ele estava associado a um desenvolvimento da cólera, a você contrair a cólera. Ou seja, aquelas pessoas que bebiam aquela água daquela companhia, elas contraíam cólera. E aí ele foi descobrindo, ele foi estudando e falou, peraí, mas por que uma pessoa que está tomando água dessa companhia tem cólera e a pessoa que não toma água dessa companhia não está adquirindo essa doença? E aí ele foi estudando e ele descobriu que, de fato, aquela companhia é que contraiu a cólera para as pessoas. E aí tiveram vários outros estudos de autores, né, do William, do Villermé. E no final do século XVIII, que a gente já falou, que foi um marco também para a epidemiologia, foi considerada a era das doenças infecciosas, né, com o estudo de Pasteur, onde ele descobriu que os organismos vivos, eles eram agentes de epidemia, né, no caso como a tuberculose e a leptospirose. Então, existem aí algumas décadas, né, alguns anos, que foram os registros principais do desenvolvimento da epidemiologia, dos estudos da epidemiologia. E em meados do século XX, em contrapartida, diferente do século XVIII, a gente já tem aqui a era das doenças crônico-degenerativas, ou seja, as pessoas pararam de se infectar por doenças infecto-contagiosas, né, por vírus, por bactéria, e passaram a desenvolver doenças cardiovasculares, né, doenças crônicas. Então teve aí uma transição epidemiológica, que a gente chama, e nós vamos estudar um pouquinho mais na aula 2. Tá? Então esse século XX ele foi caracterizado pela era das doenças crônico-degenerativas.
E aí se desenvolveu muito estudo, caso controle, e de coorte, né, que são aqueles estudos que eles analisam um período de tempo, o desenvolvimento da doença, como essa doença ela se desenvolve na pessoa. E um registro muito forte dos estudos dentro desse século XX foi a relação entre o consumo de cigarro e o desenvolvimento de câncer do pulmão. Então, as pessoas identificavam que quando se fumava muito, as pessoas que fumavam muito, elas desenvolviam câncer de pulmão. E foi aí registrado efetivamente a relação desses dois fatores, tá? E aí nós passamos para epidemiologia, atividade física e saúde, né? Nós conhecemos um pouquinho do histórico da epidemiologia, o que é a epidemiologia, né? Passamos basicamente aí pela transição demográfica e a transição epidemiológica, mas a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas. E agora a gente vai saber a relação da epidemiologia, atividade física e saúde. Professora, o que as doenças infectocontagiosas têm a ver com a nossa área da atividade física? E vocês vão ver agora que tem sim a ver, tá? Primeiramente, para a gente saber o que é saúde, uma pessoa, como uma pessoa é considerada saudável, né? A saúde, ela é a multiplicidade de aspectos do comportamento humano, né? Então, aí é um conjunto de fatores que caracterizam o bem-estar do indivíduo. E esse bem-estar está relacionado ao físico, ao mental e ao social, ou seja, a pessoa para estar completamente saudável, ela precisa estar dentro desse bem-estar dessas três áreas, física, mental e social. E aí, quando a gente fala de saúde, né, saúde física, saúde mental e saúde social, é que a gente encontra aí essa relação da epidemiologia com a atividade física. Porque se a pessoa não tiver uma saúde física boa, isso está relacionado à atividade física, né? Porque nós nós trabalhamos com o físico da pessoa também, né? Uma saúde física, além de trazer benefícios, claro, relacionados ao mental e ao social, efetivamente nós trabalhamos com o físico da pessoa, né? E essa relação aí se deu entre epidemiologia, saúde e atividade física, ela se deu lá em meados do século XX. Por quê? Nós estudamos que foi no século XX em que foi caracterizado a era das doenças cardiorrespiratórias, né, das doenças crônicas não transmissíveis. Então, essa era epidemiológica das doenças crônico não transmissíveis, que foi em que a pessoa começou a diminuir gradativamente a movimentação, então parou de se movimentar, desenvolveu várias doenças cardiovasculares. A atividade física entra aí porque a atividade física ela é um benefício para não se desenvolver as doenças cardiovasculares, ou pelo menos para amenizar esse desenvolvimento precoce, né? E aí a gente começa a falar sobre a transição epidemiológica, tá? Que a gente vai conhecer um pouquinho mais na aula 2. Então não perca que a aula 2 está bem legal. E o que foi essa transição epidemiológica para a gente saber? Houve uma relação inversa entre as mortes por doenças infecciosas e as doenças cardiovasculares. Ou seja, as pessoas pararam de morrer por doenças infecciosas e começaram a morrer por doenças cardiovasculares. Então, aquela questão do vírus, da bactéria, desses transmissores, eles diminuíram porque as condições de vida da população começaram a melhorar, mas aí, em contrapartida, elas acabam por desenvolver doenças cardiovasculares pela falta de movimentação, pelo comportamento sedentário, por hábitos de vida inadequado, hábitos de alimentação inadequado, né? Então aí houve uma transição epidemiológica de um tipo de doença para outro tipo de doença. E aí o que a gente precisa entender? O padrão demográfico e o perfil das doenças e de mortalidade da população é diferente,
tá? O que acontece aqui no nosso país, no Brasil, ele não é a mesma coisa que acontece nos centros urbanos maiores, tá? Porque existe também um fator aí muito importante, que é o fator, a questão financeira do país, né? Para o desenvolvimento de pesquisas, para a influência de um recurso financeiro para a área da saúde. Então, esse padrão de transição epidemiológica, ele não é igual para toda a população mundial, tá? As taxas de mortalidade, o padrão demográfico, que é a transição da população, o crescimento, a taxa de crescimento populacional, ela é diferente nos países, tá? E o que caracteriza, então, de fato a transição epidemiológica, né? Ela é uma alta mortalidade ou morbidade, ou seja, as pessoas morrem mais ou ficam mais doentes por doenças, ou ficam mais doentes relacionadas a doenças crônicas não transmissíveis, tá? Em comparação com as doenças infecciosas. É aquilo, então, que a gente conversou. As pessoas pararam de adquirir, né, as doenças infecto-contagiosas e começaram a adquirir as doenças cardiovasculares, as doenças crônico não transmissíveis. E isso no Brasil, efetivamente no Brasil, aconteceu por volta dos anos 80, tá? Essa transição epidemiológica. E aí a gente passa para os indicadores e medidas epidemiológicas. Então, professor, a gente, né, entendeu essa relação que a atividade física tem com o desenvolvimento de doenças crônico não transmissíveis. E aí, como que eu consigo efetivamente identificar os indicadores antropométricos para eu saber como que está essa transição dentro da população, como que está esse desenvolvimento, né, das doenças. Então, a gente vai saber agora. As duas medidas de frequência básicas que desenvolvem outros tipos de indicadores de saúde é a prevalência e a incidência. Então, se a gente aprender muito bem sobre essas duas medidas de frequência, a gente vai conseguir entender os outros tipos de indicadores, tá? Então, basicamente, os indicadores de saúde, eles são entrelaçados com essas duas medidas de frequência, a prevalência e a incidência. A prevalência, o que de fato é a prevalência? A prevalência, ela expressa o número de casos existentes de uma determinada doença em um determinado tempo, tá? Ou seja, a quantidade de pessoas que está com aquele tipo de doença naquele momento em que eu registrei. Isso é prevalência, tá? Já a incidência, ela é a quantidade, a frequência de novos casos dessa doença. Diferente da prevalência, em que é quantos casos eu tenho naquele período em que registrei. Ah, tem 10 casos, né? Então aí a gente vai fazer uma taxa de prevalência, né? A incidência é quantos casos novos eu tenho dessa doença. Em um determinado período, um mês. Quantos casos novos de coronavírus, por exemplo, né, que foi um vírus aí recentemente descoberto, eu tive dentro de um mês. Quantos casos novos? Quantas pessoas adquiriram esse tipo de vírus, né? Isso se caracteriza como incidência. Então, vamos estudar um pouquinho mais sobre a prevalência, para ficar bem registrado na nossa memória. Então, a prevalência, ela é os casos prevalentes, ou seja, aquelas pessoas que adoeceram ou que obtiveram aquele tipo de doença, aquele agravo à saúde ou fator de risco. E é muito importante eu dizer aqui para vocês, pessoal, que quando a gente fala em doença, vocês podem estar relacionando a atividade física aí, né? Mas se vocês lerem o seu livro didático, a gente sempre fala de doença ou agravo à saúde. Por quê? A inatividade física, ela é um fator de risco à saúde. Ela é um agravo à saúde. Eu prejudico a minha saúde se eu não pratico atividade física diária, tá? Ou dentro das recomendações da saúde. Então, eu sempre falo de doença, mas a doença relacionada doença ou agravo à saúde, tá? Então, são esses casos prevalentes, né? Que adoeceram ou obtiveram um agravo em um momento do passado. Casos antigos e conjuntamente com possíveis casos novos. Perceba que a incidência acaba por estar dentro da prevalência. Por quê? A prevalência trabalha com casos passados e casos novos. Se dentro de um período de um mês eu quiser registrar
sobre as pessoas, sobre a prevalência daquele tipo de vírus, no caso, um exemplo aí do coronavírus, se eu quiser registrar dentro de um mês os casos prevalentes, eu vou poder identificar as pessoas que adquiriram antes de um mês esse vírus, e ela vai estar dentro do meu estudo, e talvez a pessoa dentro de um mês adquira aquela doença, essa doença, né? E ela também vai ser estudada, ela também vai estar dentro dessa taxa de prevalência. Então, eu preciso entender que a incidência, muitas vezes, está entrelaçada à prevalência. Já o indicador da magnitude da presença de uma doença ou agrava a saúde, ou seja, a prevalência, ela é um indicador da magnitude da presença desse agravo à saúde, né? Então, ela indica que determinada percentual, né, porcentagem daquela população está com aquela doença, né? Existe a presença daquela doença em um percentual da população. Essa medida de prevalência, ela é muito enfatizada em estudos descritivos populacionais, tá? Esses estudos, geralmente, eles são mais propagados dentro da epidemiologia mesmo, porque ela é uma medida de fácil, né, acesso, porque a taxa de prevalência ela não é difícil de ser adquirida, e geralmente eu trabalho com a prevalência quando eu trabalho com um grupo de população maior, tá? Qual que é a taxa da prevalência? Então, como que eu consigo identificar, professora, uma prevalência em uma população? Então, para a gente saber da taxa de prevalência, é muito importante, antes de mais nada, eu enfatizar aqui que essa prevalência, ela indica prevalência pontual. Talvez vocês vejam taxas de prevalência diferentes do que essa, tá? Com a multiplicação ali do 100 diferente, e ela registra outros tipos de prevalência. Essa é a prevalência pontual, ou seja, eu peguei naquele registro como se eu tivesse tirado uma fotografia daquele momento e registrei naquele momento a prevalência da doença, tá? Então, essa é uma prevalência pontual. E como que eu sei sobre a prevalência, professora? A prevalência eu vou dividir o número de pessoas com o evento de interesse, ou seja, a quantidade efetivamente das pessoas que eu tenho com aquela doença ou agravo à saúde, dividido pela população que tem o risco de apresentar essa doença. Então, vamos pensar assim, eu tenho uma população de 100 pessoas que podem adquirir o coronavírus, mas eu já identifiquei que 5 pessoas estão com coronavírus. Então, seria 5 dividido por 100, que é a população total, vezes 100. Isso é um exemplo bem básico para vocês entenderem, tá? Essa seria a fórmula da taxa de prevalência dessa minha população. Já a incidência, que no caso é a frequência dos novos casos que adquiriram essa doença, a taxa ela é o número de casos novos que adquiriram essa doença ou agravo à saúde, dividido pelo número de pessoas que estão suscetíveis a desenvolver essa doença. Então, diferente da prevalência, que é o número das pessoas que já têm aquilo, independente se adquiriu no passado ou se adquiriu atualmente, naquele registro, aquele número de pessoas. Aqui não. Na incidência, eu já vou trabalhar apenas com aquelas pessoas que adquiriram essa doença nesse período de tempo que eu trabalhei. Tá? Vocês vão entender um pouquinho mais em uma figura que eu vou colocar posteriormente para vocês, a diferença entre prevalência e incidência. Tá? E aqui é importante a gente enfatizar que existe ali aquela multiplicação do 10 elevado à quinta, porque aqui a gente faz inferência a uma população de 100 mil habitantes, ou seja, essa taxa de incidência que eu tenho, eu sempre vou estar relacionando a uma população de 100 mil habitantes. Então, digamos que eu tenho uma taxa de incidência de 4%, então 4 pessoas a cada 100 mil habitantes adquiriram aquele tipo de doença dentro daquele tempo que eu estudei. Professora, muito bem, eu entendi, e agora quando que eu devo usar uma e quando que eu devo usar outra, professora? Porque a gente tem diferentes estudos, dentro da nossa área, por exemplo, eu uso prevalência, eu uso incidência, como que eu trabalho com isso? Quando então que eu trabalho com prevalência e quando que eu trabalho com incidência?
A prevalência é mais para a nossa área, tá? Porque nós trabalhamos com fatores de risco. E esses fatores de risco, eles não são casos agudos, que eu posso dizer, né? Por exemplo, as doenças cardiovasculares, elas são desenvolvidas geralmente, elas são desenvolvidas num período de tempo maior, né? E a atividade física, aí ela está relacionada, ela é um fator de risco para o desenvolvimento desse tipo de doença, né? Então, se, por exemplo, eu quiser identificar ou a incidência ou a prevalência de inatividade física, professora, eu trabalho geralmente com a prevalência da inatividade física, tá? Que é um fator de risco para as doenças crônicas. Então, quando eu vou falar sobre doenças crônicas, doenças cardiovasculares, câncer, hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, esses tipos de doença a gente trabalha mais com prevalência. E os fatores de risco à saúde, como eu disse para vocês. Já isso não quer dizer, pessoal, que eu não trabalhe com incidência, tá? É importante deixar claro aqui. Geralmente é mais utilizado a prevalência do que a incidência para esses fatores, mas você vai poder ver incidência dentro com estudos que desenvolveram doenças crônicas, tá? Já a incidência ela está mais relacionada àquelas doenças agudas, né? Por exemplo, transmissão de um vírus, que são doenças mais rápidas. A pessoa adquire aquele vírus rapidamente e geralmente ela se cura rápido, né, daquele tipo de vírus ou bactéria. Eu utilizo também em pesquisas etiológicas, né, nos estudos de prognóstico, que são aqueles estudos mais relacionados à cura, né, a causa e cura. A análise da eficácia das ações terapêuticas e preventivas, né, para eu analisar, para eu desenvolver estudos que analisam de fato prevenção daquele tipo de doença ou de agravo à saúde. E aqui a gente vai conseguir identificar então a diferença entre prevalência e incidência. Vamos lá ver se eu vou conseguir trabalhar com vocês, para vocês entenderem. Então a gente tem um início e um fim. Vamos dizer que nós desenvolvemos um estudo de uma doença ali X, vou dar o exemplo da doença X. Esse estudo, ele iniciou dia 1 de janeiro, tá? E ele finalizou dia 31 de dezembro. Dentro desse período de 1 de janeiro a 31 de dezembro foi que eu estudei. Vocês podem perceber aqui nessa primeira linha do dia 1 de janeiro, onde foi o início do nosso estudo, em que algumas pessoas elas já estavam com essa doença X, tá? Porque esse risquinho aqui pequenininho, vertical, ele caracteriza o início da minha doença. Então, quando eu comecei a analisar, algumas pessoas já estavam com essa doença, tá? E dentro desse período de 1 de janeiro a 31 de dezembro, muitas pessoas adquiriram essa doença. Elas não estavam com essa doença antes, mas elas adquiriram durante esse período. Então aí vocês vejam que quando eu vou trabalhar com a prevalência, eu vou trabalhar dentro desse quadro aqui, de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Ou seja, quantas pessoas de fato estão com essa doença X dentro desse período. Mas quando eu falo em incidência, eu só vou identificar dentro desse período quais foram as pessoas que adquiriram essa doença. Tá? Existe aí então a diferença entre prevalência e incidência. Percebam que as duas podem estar completando uma a outra. Quais são os indicadores então de saúde baseados em medidas de mortalidade? Então eu tenho indicadores globais e indicadores específicos. Percebam agora que eu já passei para a identificação da mortalidade, da taxa de mortalidade. Como que eu identifico como as pessoas morrem, professora? Então eu tenho indicadores globais e indicadores específicos, tá? Os indicadores globais, coeficiente geral de mortalidade, razão da mortalidade proporcional e esperança de vida ao nascer. Esses são basicamente os meus indicadores globais. Já os indicadores específicos, nós temos os coeficientes de mortalidade infantil e os coeficientes de mortalidade por doenças transmissíveis. E a gente vai ver basicamente
como são esses indicadores agora. O coeficiente geral de mortalidade, ele é um quociente entre o total de óbitos da população de uma área em um determinado período de tempo. Então, para eu saber a taxa de mortalidade da pessoa, eu vou utilizar da população, tá? Eu vou utilizar essa fórmula aqui, tá bom? Então, vamos saber um exemplo, né? Como que eu utilizo, então, o coeficiente geral de mortalidade. Então, digamos que no ano de 2018, tenham sido registrados 900 mil óbitos aqui no Brasil. Só que em 1º de julho desse mesmo ano, a população era de 190 milhões de pessoas. Então, eu tenho uma quantidade de mortes, foram registrados 900 mil óbitos, ou seja, 900 mil pessoas morreram, dentro de uma população de 190 milhões de habitantes. Como que eu vou fazer isso, professora? Basicamente, eu vou colocar o número, o E representa as mortes e o P representa a população. Então, 900 mil dividido por 190 milhões de habitantes. E aí eu multiplico por 1000 e tenho o coeficiente geral de mortalidade, ou seja, a cada 1000 habitantes, que é aquele milzinho ali que eu multipliquei, tá? Que na verdade é uma representação da minha população. Então eu faço 900 mil dividido por 190 milhões de habitantes e tenho a numeração de 4,7, né? Então essa taxa. Existiram 4,7 óbitos a cada 1000 habitantes, ou seja, a cada 1000 pessoas, 4,7 morreram, tá? E aí, quais são os indicadores de mortalidade segundo a causa de óbito? Esses indicadores de mortalidade, eles se baseiam, então, na causa de óbito. Por que a pessoa morreu? Tá? Qual foi a causa que, de fato, foi registrada pela morte dessa pessoa? Então, nós temos dois tipos de causas, causas específicas e o agrupamento de causas, né? E aí eu te pergunto, você sabe como é feita a determinação da causa de morte? Você já parou para pensar? Meu Deus, mas como será que se registram as causas de morte? Aonde se registra, né? As causas de morte, elas são registradas, de fato, no atestado de óbito. E é por isso a importância desse atestado, né? A importância da gente ter, dentro desse atestado de óbito, analisar esse atestado de óbito para saber, de fato, por que aquela pessoa morreu. Foi uma causa específica? Foi um agrupamento de causas? Ou seja, ela tinha diferentes doenças que causaram, que fizeram com que esse indivíduo morresse? Né? Então, olha a importância aí do atestado de óbito, não apenas para uma pessoa individual, porque através do atestado de óbito, por exemplo, eu posso saber se eu tenho possibilidade de desenvolver determinadas doenças, né? Porque a gente sabe que algumas doenças cardiovasculares, elas têm um caráter genético aí por trás. E não só individualmente, mas como um coletivo, desenvolver pesquisas para saber por que de fato as pessoas estão morrendo, né? Qual doença está causando essa taxa de mortalidade alta? A importância, então, de analisar essas causas associadas, né, declarada ao atestado de óbito. E aí a gente passa para a mortalidade segundo a idade e os períodos de vida. Eu tenho diferentes indicadores dentro desse processo. Eu tenho o indicador da mortalidade infantil, eu tenho o indicador da mortalidade fetal, que está ali, o indicador da mortalidade perinatal, mortalidade em menores de 5 anos de idade e a mortalidade proporcional com 50 anos ou mais de idade. Vamos analisar um pouquinho, basicamente, cada um deles. Mortalidade infantil. De fato, são aqueles óbitos ocorridos ao longo do primeiro ano de vida, tá? Então, antes da criança finalizar 1 ano de vida, é a taxa de mortalidade. Qual foi essa taxa de mortalidade? Quantas crianças morreram antes de 1 ano de vida? Isso se identifica a mortalidade infantil. A mortalidade fetal, ela é relacionada à inexistência de qualquer tipo de vida dentro da mulher, né? Então, quando o feto não se movimenta mais ou não é caracterizado nenhum tipo de batimento cardíaco. Então, qual é a taxa da mortalidade fetal? Quantas mulheres perderam o bebê quando estavam grávidas, né? Mortalidade perinatal. Então, ali seria a identificação das condições de saúde reprodutiva
dessa mulher, né? Qual é a qualidade da assistência pré-natal, do parto, do neonatal, né? Então, a mortalidade perinatal se relaciona a isso. A mortalidade em menores de 5 anos de vida, né? Então, seria a razão do número de óbitos em menores de 5 anos e o total de nascidos vivos. Então, eu identifico a quantidade de nascidos vivos, de crianças vivas, e aí eu faço uma razão entre o número de óbitos das crianças, quantas crianças morreram até os 5 anos de idade, dividido, então, pela quantidade de crianças que nasceram vivas. E a mortalidade proporcional com 50 anos ou mais de idade, né? Então, de fato, é a proporção de pessoas que morrem com idade maior ou igual a 50 anos de idade. Qual é a taxa da mortalidade desse tipo de população? Quando ela tem 50 anos ou mais, qual foi a taxa de mortalidade dessas pessoas de 50 anos ou mais de idade em relação ao total de óbitos? Então, eu pego a quantidade total de pessoas que faleceram e aí divido pela proporção de óbitos de pessoas de 50 anos ou mais. E eu tenho também os indicadores baseados em medidas de tempo de vida, que é a expectativa de vida e os anos potenciais de vida perdido, né? A expectativa de vida seria a medida do número esperado de anos a serem vividos. De fato, qual é a expectativa de vida da população? Quantos anos eu espero em que a média da população viva? 70 anos, 80 anos atualmente? Né? E os anos potenciais de vida perdido seria o efeito dessas mortes, né, ocorridas precocemente em relação a essa esperança de vida, expectativa de vida, né? Então, assim, quantas pessoas morreram antes de ter 70 anos, 80 anos, que é a quantidade, a expectativa de vida, né? O número, a idade da expectativa de vida. E aí eu tenho as medidas de frequência, né? Os indicadores de saúde baseados em medidas de morbidade. Então, é a medida de frequência das doenças independentemente da sua evolução. Ou seja, a quantidade de pessoas que está doente, né? A morbidade, ela tem um tipo de doença característico, né? Então, é uma medida de frequência para identificar essa quantidade. Esses indicadores, eles expressam a magnitude da ocorrência das doenças nas populações, né? E servem, então, como base para a gente identificar e criar tipos de programas e serviços de saúde que sejam efetivos realmente. Eu saber se as pessoas estão doentes é muito importante para eu conseguir desenvolver ações que sejam efetivas. E aí eu tenho alguns indicadores voltados para as consequências de problema de saúde, tá? Então eu tenho o modelo biomédico, o modelo da Organização Mundial da Saúde, o modelo utilitarista e o modelo de qualidade de vida. Aqui para a nossa aula, a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre o modelo de qualidade de vida, porque é esse que de fato está relacionado à atividade física, né? Que é o que a gente está estudando também. Então a qualidade de vida, ela é identificada, caracterizada com a percepção do indivíduo sobre a sua própria posição dentro da sua vida, né? E isso engloba diferentes aspectos, o aspecto cultural de vivência, aspectos relacionados ao social, ao mental. Então, é uma qualidade de vida como um todo, né? E quais são os objetivos e expectativas criadas por essa pessoa? Então, isso também está relacionado à qualidade de vida. E existem alguns questionários que a gente pode avaliar a qualidade de vida das pessoas. Um dos questionários que avalia a qualidade de vida e que é muito bem utilizado e conhecido em toda a população é o RUCOL, que ele é um instrumento desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde para analisar efetivamente a qualidade de vida. Então, esse instrumento ele tem diferentes domínios, vocês podem ver aqui, né, que existe domínio físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. Então, todos esses domínios aqui eu consigo identificar dentro desse instrumento, tá? Basicamente, para vocês saberem, né, o RUCOL, ele é ali, ó, eu consigo responder. Por exemplo, você recebe dos outros o apoio de que necessita? Isso é um tipo de pergunta dentro desse instrumento. Eu recebo nada, eu avalio ali, coloco 1, muito pouco, médio, muito e completamente.
Então, geralmente, esse tipo de instrumento é utilizado mais com idosos, tá? Então, você vai encontrar bastante aí estudos de qualidade de vida relacionada aos idosos, tá? E o RUCOL é um desses instrumentos que analisa a qualidade de vida. Os indicadores para avaliação das limitações e restrições da atividade física. Né? Existem aí diferentes estudos, a evolução sobre essas restrições e essas limitações dentro da atividade física tem crescido gradativamente. E com isso tem se desenvolvido alguns instrumentos também para analisar essas limitações da população. Então, dentro dessas limitações, nós temos dois tipos, que são as atividades da vida diária e as atividades instrumentais da vida diária. As atividades da vida diária, geralmente, é aquele tipo de atividade em que eu consigo fazer sozinho, ou que eu deveria fazer sozinho. Alimentar, tomar banho, movimentar dentro de casa. Geralmente, é um tipo de atividade em que eu me movimento ou eu realizo sozinho. Eu não dependo de outra pessoa, eu preciso realizar sozinho. E as atividades instrumentais da vida diária, elas já poderiam ser realizadas por outras pessoas, tá? Quando se tem uma limitação. Por exemplo, cozinhar, fazer os trabalhos domésticos, tomar remédio, fazer compras, tá? Então, realmente são atividades mais instrumentais dentro da vida. E aí eu tenho alguns questionários que avaliam a atividade da vida diária e as atividades instrumentais da vida diária. Né? Esses questionários, eles apresentam a prevalência da incapacidade de desenvolver ao menos um tipo dessas atividades avaliadas. Né? E eles nos indicam medidas genéricas para se identificar essas limitações e essas restrições. Então eu tenho aqui o índice de CATS, que é um tipo de instrumento, né, o índice de CATS ali, que é um tipo de instrumento para eu avaliar a atividade da vida diária. Então ali a pessoa vai colocar se ela é independente ou dependente e o quanto é dependente para fazer algumas atividades, como tomar banho, se vestir, usar o banheiro, tá? E já para as atividades instrumentais da vida diária, eu tenho a escala de Laut, que ela também analisa, por exemplo, você tem capacidade de realizar compras? Você consegue atender um telefone sozinho? Né? Você consegue ali se movimentar, ter o transporte, né? Se transportar da sua casa para algum lugar sozinho? E várias outras coisas. Você tem capacidade de utilizar o telefone? Tá? E aí também o indivíduo vai responder sobre essas questões. E aí nós chegamos ao final da nossa aula, da unidade 1. Então, nós trabalhamos sobre a história da epidemiologia, nós identificamos que tiveram vários marcos. O século XVIII foi um marco das doenças infecto-contagiosas. O século XX já foi uma era do desenvolvimento das doenças crônico-não degenerativas, né, ou doenças crônico-não transmissíveis. Então, a gente aprendeu um pouquinho do histórico em que a epidemiologia surgiu lá na Grécia Antiga, em que o Asclépio ele tinha duas filhas, né, que elas eram contraditórias entre si. Foi desenvolvida a medicina individual e a medicina coletiva. E aí nós passamos para a relação entre a epidemiologia, atividade física e saúde, né, que isso se deu efetivamente pelo século XX, no desenvolvimento das doenças crônico não transmissíveis, e nós identificamos vários fatores, né, várias medidas de frequência para saber de fato sobre o desenvolvimento dessas doenças. Então, nós aprendemos sobre a prevalência, sobre a incidência, sobre indicadores de morbidade, de mortalidade. Então, nós conseguimos abranger aí um pouquinho da unidade 1 para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui algumas indicações de artigos e de livros para vocês lerem, que trabalham bastante. Esse artigo ele foi publicado recentemente, no ano de 2020. Ele fala muito claramente sobre a diferença entre prevalência e incidência, então eu indico que vocês leiam, tá? Na era do Covid, então foi aí um vírus descoberto recentemente. Esse livro de epidemiologia e saúde, da Almeida e do Barreto, que é bem legal, que ele fala também sobre a história da epidemiologia e alguns indicadores, e epidemiologia e saúde do RUCOL. Essas são algumas indicações que eu deixo para vocês e desejo bons estudos e a gente se vê na próxima aula.